Meu querido Luciano, eu estava me lembrando ali quando você começou a conversar, a primeira vez que eu lhe conheci, MFI, Curitiba, eu acho que foi Curitiba. Onde foi? Onde é que... Foi no interior de São Paulo. Tá ligado aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Acho que tá não. Som. Ó, Eu acho que foi no interior de São Paulo. Talvez lá de Avaré, num hotel. Eu tenho isso vagamente. Eu sei que você apareceu com a blusa do São Paulo. E foi? Aí... Enfim, foi muito bom. Muitos anos aí a gente junto. Mas marcou muito aquele encontro. Pessoal maravilhoso, tranquilo, abençoado. Mas, Luciano, eu anotei algumas coisas aqui interessantes para a gente conversar. Primeiro, eu quero conversar sobre definição de humanidade, né? Para você, quando a gente fala de humanidade, é valorizar mais as nossas fraquezas, é valorizar o vitimismo, é se rebaixar. Para você, o que é humanidade? Bom, a humanidade é reconhecer que nós temos limites e limitações. E acredito que serve a um propósito maior. Não é a gente se diminuir, né? Como eu falei anteriormente, Elias era um homem semelhante a nós e orou, o céu fechou, orou, o céu abriu. Então, a Bíblia nunca enfatiza essa limitação para falar de impossibilidade de realização, de cooperar com Deus. Mas Paulo, ele enfatiza em 1 Coríntios, ali no capítulo 1, que Deus não foram muitos os sábios que foram chamados, os poderosos, né? Ele chega ao ponto de dizer, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Aí termina dizendo, a fim de que ninguém se glorie diante do Senhor. Eu imagino, se não fossem nossas limitações e a gente só tivesse sucesso, a gente se tornaria das criaturas mais orgulhosas, arrogantes, e a gente deixaria de entender que é Deus. Então Paulo diz, a fim de que ninguém, né, se vanglorie, a não ser que a gente possa se gloriar no Senhor. Então acho que o propósito da limitação é gerar dependência. Ele não pode criar o vitimismo, ele não pode ser desculpa para que a gente viva errando, mas ele nos põe no lugar de dependência. Cara, sozinho eu não posso. Mas Deus me aperfeiçoa e me leva além disso. Ou seja, você está falando que a humanidade nos leva ao equilíbrio, né? Ao equilíbrio, de não se achar. E eu acho que a gente tem dois perigos. Romanos 12 diz que ninguém deve pensar de si além do que convém, mas também não deve pensar quem. Né? Então, hoje em dia, eu vejo que, tudo bem que tem havido em alguns meios uma psicologização exagerada do Evangelho, mas as pessoas criaram uma resistência, quase como se termos que eu usei antes de crenças limitadoras, né, ou limitantes, de repente a turma já começa a se assustar, mas a psicologia talvez simplificando, uma ciência de observação do comportamento. Né? Outro dia eu falei para alguém, é a mesma coisa que você dizer que não tem a lei da gravidade na Bíblia, que é uma coisa secular, diferente da espiritual. A Bíblia não usa o termo lei da gravidade, mas tem coisas e pessoas caindo ou que se evita, né, cair. Quando o próprio Satanás tentou Jesus, pula do pináculo do templo, ele sabia que ia funcionar. Né? Então, assim, outro dia, no final do ano passado, fiz uma cirurgia nesse joelho, nessa perna, e eu um dia estava lendo a Bíblia, mandei para o ortopedista que ia me operar, que é cristão, né? Falei, já viu esse texto? É um texto em Ezequiel, Deus falando que quebrou o braço de Faraó, não haveria remédio, tala que resolvesse, e vai falando de todos os procedimentos ortopédicos. No Egito Antigo, a medicina já era muito avançada. Eu falei, olha, normalmente você não repara, mas são coisas que a Bíblia mostra que eram parte da vida do povo. E quando fala da questão da psicologia, muito antes das definições dela, a Bíblia fala muito sobre autoestima, autoimagem principalmente, né? A maneira como a pessoa se vê. Então, eu acredito que os extremos, ou é se ver muito inferior, que é o vitimismo, ou é se ver muito superior. E eu acho que Deus nos ajuda, por meio da limitação, a depender dEle e não ter a superioridade, mas justamente porque a gente pode contar com Ele, Ele também não quer que haja inferioridade. Você tocou um ponto muito interessante, eu anotei aqui, sobre crenças. E
que crenças erradas as pessoas têm de sucesso e crenças de vitória. Por exemplo, né, hoje nós estamos diante dessa situação aí, dessa pandemia. O que é vitória? Vitória é ter saído do Covid, mas e aqueles que partiram? O que é sucesso? O que é fraqueza? O que é força? O que é isso na Bíblia? O que isso tem a ver com a humanidade? Eu vi uma cena há poucos dias atrás, não dizendo, graças a Deus eu não peguei o Covid. O outro falou, bom, eu peguei. Dou graças a Deus ou não dou, né? E a conversa ficou assim, estranha, né? Ficou Porque tensa. a gente tem mania de entrar com muitos absolutos em questões que acho que não cabe. Então, por exemplo, nós vivemos, o ser humano sempre foi assim, mas eu acho que nessa era de redes sociais a comparação é esmagadora. Então, assim, o sucesso, ele se tornou, na verdade, o ao final de uma jornada de competição com os nossos semelhantes. Né? E a gente precisa entender que se Deus nos deu propósitos diferentes, os resultados não serão necessariamente iguais. Né? Você pega assim, eu lembro de uma vez, fui pregar lá em Niterói, no início da Lagoinha, e Felipe, eu acho que eu fui o primeiro cara de fora que pregou lá. Eu, depois de 1 hora de mensagem, eu fiz um apelo caprichado de salvação. 2 pessoas ergueram a mão. O Felipe levantou, falou, dá licença, Subirá, tirou o microfone da minha mão. Ele falou entre 30 segundos a 1 minuto, não passou disso. Mais 20 pessoas vieram se unir naquelas 2. Eu fiquei com a raiva daquilo. Eu falei, eu preguei 1 hora, eu caprichei no apelo, só 2. O cara pegou em 30 segundos, eu falei, que isso? Ele falou, cara, isso é a unção do evangelista. Eu falei, eu fiquei frustrado de vendo. Ele falou, e eu na 1 hora que você estava ensinando, pensando, de onde ele arranca essas coisas? Então, assim, Deus dá dons, talentos, propósitos. Então, um dia eu vi uma pessoa respondendo, alguém perguntou, qual a sua definição de sucesso? Ele falou, o cumprimento do propósito. Se você não entender qual é o seu propósito, você se compara. Né? Então, assim, as pessoas têm estabelecido alguns absolutos. Então, para um pastor de uma igreja local, eu acho que, obviamente, é cumprir o plano e o propósito de Deus para a igreja. Quando alguém recebe um direcionamento de Deus de não servir só a igreja, mas talvez servir as igrejas, o corpo, o propósito muda. Então, eu acho que hoje as pessoas deveriam deixar de se oprimir no sentido de comparação. E entender o propósito. Então, eu vou executá-lo bem. Sobre vitórias, porque quando a gente pega o livro de Hebreus, ele começa a falar ali dos heróis da fé, Abraão, mas depois veio o paradoxo. Ele termina dizendo assim, mas morreram, outros não alcançaram, outros foram cerrados ao meio. Homens dos quais o mundo não era digno. Então, quais são crenças erradas sobre sucesso, crenças erradas sobre vitória, quando eu pego esse texto? O texto mostra que alguns pela fé escaparam da morte e outros morreram pela fé. Isso. Então, a minha conclusão é que não há absoluto. Tudo bem que, quando chega ali, acho que no verso 34, ele fala que alguns fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo. Isso. Quando chega o 35, diz que alguns não aceitaram o seu livramento. Em teoria, a gente ainda pode dizer, poxa, não quer dizer que é absoluto para todo mundo, mas pelo menos esse ainda tinha o crédito. Eles podiam crer para ser livre, mas disseram não, nós estamos interessados numa superior ressurreição. Então, eu acho que a conta é maior do que a equação simples que a gente está fazendo. Acredito que, seja a gente falando de humanidade ou do ideal de entrar no lugar em Deus onde supere, conseguir entender que tem momentos onde nós vamos ter intervenções de Deus, tem momentos onde nós vamos ter silêncio de Deus. Né? Mesmo quem dá um testemunho de uma grande intervenção, ele também tem outro lado. Outro dia um cara falou, pastor, tem mensagem sua que eu ouço que faz minha fé explodir, Deus vai fazer tudo que eu quero. Mas tem outra que eu ouço sua que parece que a gente vai ter um monte de crise. Ele falou, se decida. Eu falei, não, filho, é as duas coisas. Uma hora você ouviu uma parte, outra hora você ouviu a outra parte. Né? Então, eu particularmente, eu tenho muito medo de alguns absolutos, daqueles chavões que define tudo para todo mundo, em qualquer circunstância, porque eu acho que não é relativizar, isso aí é perigoso a gente ir para um ambiente de descrença, mas é ver um pacote completo. Então, vamos falar de vitória. O próprio Jesus exaltou João Batista de uma maneira extraordinária. Mas, cara, ele teve uma vida e um ministério curto.
né? E Jesus não está falando disso como se falasse, ó, avaliamos ele só até aqui hoje. A perspectiva divina é maior. E o cara ainda assim foi elogiado. Para alguns hoje ele teria sido o cara que não teve fé para escapar da morte, né? Agora, ele sabia que era necessário o ministério de Cristo crescer, o dele diminuir. Eu não sei se ele tinha noção do quanto ele ia diminuir, né? E se estaria pronto para aquilo. Eu acho que é outra coisa, Costa, que muita gente tem dificuldade hoje em dia. Às vezes Deus levanta um ministério para falar como uma voz para o corpo por uma estação. E depois a pessoa não sabe lidar com o fim daquilo. Né? Porque assim, ela tentou definir o que ela é a partir daquele sucesso Deixa eu pegar essa a gente estava no mesmo ambiente ali do Ark, né? Com o Philip, e você trouxe uma palavra sobre o véu de Moisés. Então, reconhecer a estação, saber quando a glória está, saber quando a glória foi e continuar sendo o homem de Deus, continuar sendo a mulher de Deus. Reconhecer, né, você se expor, reconhecer, saber a sua estação. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que você mexeu num ponto que me empolga e que a gente tem que falar com os líderes. O texto que o Costa está mencionando é 2 Coríntios 3, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu acho que é no verso 13, ele diz, nós não somos como Moisés. Isso. Nós não somos como Moisés. Se você pegar só essa frase, não somos como Moisés, é fácil a gente falar, porque Moisés era o cara, né? É o maior vulto do Velho Testamento, alguém que Deus diz, ó, se tem profeta no meio de vocês, eu me faço revelar por sonhos, visões e enigmas, com Moisés, meu servo, não é assim, eu falo face a face. Alguém que profetizou a vinda do Messias nos seguintes termos, Deus há de levantar varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. Você imagina o cara dizendo, quando o Messias vier vai ser do meu nível, né? Eu digo, pô, fala sério. Então, dizer nós não somos como Moisés, como se ele fosse melhor, é fácil. Mas aqui Paulo está falando o contrário. Ele diz que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. A ideia que ele explora aqui, e eu nunca tinha percebido isso, até novembro de 97, eu vi uma mensagem de um pastor de Singapura chamado Lawrence Kong. Ele foi o cara que me abriu os olhos para isso, porque em Êxodo 34, quando Moisés desce a segunda vez do monte, está com o rosto brilhando e não sabia, a Bíblia diz que, que Arão e os líderes se assustaram. Então, eu sempre deduzi, desde criança, com as aulas de escola bíblica dominical, que ele colocou o véu porque o povo estava com medo do brilho. Só que você vai ler bem Êxodo 34, o povo realmente tem medo, ele chama para perto, acalma, fala primeiro para os líderes, depois fala para todo o povo, e tudo isso sem véu. Ele só põe o véu depois que falou. Então, ele não pôs por causa do medo do povo. Aí, a luz que o Espírito Santo traz através de 2 Coríntios 3, é que Moisés não queria que o povo percebesse que aquele brilho estava sumindo. Então, cada vez que ele entrava diante de Deus, ele dava um refil de glória. Saía brilhando, falava com o povo, mas só punha depois, porque não queria que eles estavam sumindo. Aí entra um elemento que eu acho que é um bicho que pica todo mundo que vai para a liderança. É a preocupação exagerada. Eu acho que a gente tem que ter preocupação com reputação no sentido de caráter, né? Mas assim, a preocupação com o que pensam de nós. Esse cara me viu brilhar, então vamos colocar a preocupação isso de acertar sempre. A preocupação, e não só acertar, né? Mas vamos imaginar, você deu uma palavra de Deus para alguém que foi certeira, não precisa ser uma revelação, uma orientação, um conselho, né? Puxa, esse cara foi um instrumento de Deus. Só que tem hora, e você já teve isso, cara, a gente tem nada para falar. A gente está que nem Eliseu, parece que Deus encobriu, sabe, você não arrisca nem, pastor, o que o senhor tem a dizer? Vamos orar, meu querido, tem nada para te... E nesse momento, o líder sente que ele é fraco, porque ele não é mais o cara que chegando da parte de Deus e resolvendo, né? Então, assim, poxa, eu já tive no Ministério Pastoral a experiência de orar com um que nem era um crente bom, e ele foi curado e livrado da morte. O outro que era um crente bom pra caramba, não, né? Aí você fica assim, você chama uma responsabilidade, eu tinha que resolver, como se fosse você. Então o líder começa a se preocupar e ele entra numa pira que ele não percebe, que é a dissimulação. É você fingir uma espiritualidade que não tem. Então a gente estava falando antes de humanidade, cara, a gente tem que reconhecer. Eu já tive reuniões com os meus pastores de dizer, gente,
cara, eu acordei hoje, o mundo não está mais colorido, está branco e preto, parece que Deus sumiu, virou as costas. Eu não vou me reger por esse sentimento, mas o sentimento está aqui. Né? É real. É real. Então, assim, já tive ocasiões de dizer, gente, não estou afim de pregar, não quero nem ir na igreja domingo, alguém segura aí? Aí os caras me olhavam assim e diziam, você é o grande líder. Eu falei, não, eu que sou igual a vocês. Hoje não estou bom. Vamos voltar lá para a questão de Moisés, né? Viver a estação, saber da estação, reconhecer a estação, saber que a glória foi e eu permaneço esse homem e essa mulher de Deus. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, nesse outro ângulo, eu acho que entender o propósito é muito importante. Eu tenho visto ministros que uma vida inteira ficaram na obscuridade e nos últimos anos do ministério aquilo explodiu. Mas eu já vi gente explodir na juventude, depois passar o resto da vida na obscuridade. E eu não acho que é só, fez certo, errado, entendeu ou não, as devidas exposições de marketing. Tem coisas que a gente pode trabalhar nisso e dizer, eu posso ampliar ou diminuir o alcance. A gente não pode espiritualizar tudo, mesmo no ambiente de mover do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, se entrar um incrédulo no meio de vocês, se estiver tudo falando em língua, ele vai achar que vocês são loucos. Então ele pode dizer que o ambiente do mover de dons pode ser prejudicial. Ou ele diz, mas se ele entrar e vocês começarem a profetizar e o segredo do coração for manifesto, ele vai cair com o rosto em terra e reconhecer que é Deus. Então, às vezes a gente administra errado as coisas de Deus e tem resultados ruins. A gente não pode espiritualizar tudo. Mas mesmo quando você procura administrar certo, então não se fala em língua na frente do incrédulo. Se for para ter um ambiente de dons, nós vamos expor o que está no coração. Mesmo assim, não depende tudo só da gente. Né? Então, eu percebo que algumas pessoas, às vezes elas pegam a onda num momento de um mover de Deus e elas querem incorporar aquilo como dela. No início da década de 90, cara, eu andava nas igrejas e quase que a minha maior ênfase era isso, cura, milagre, mover do Espírito. Só que assim, quando Deus começou a falar comigo, eu quero que você ensine, cara, era terrível para mim voltar nessas igrejas, porque parece assim, que se eu fosse ensinar, eu tinha perdido a unção. Então assim, a gente tem essa preocupação de manter uma imagem de espiritualidade que é orgulho, né? Porque se o cumprimento do propósito é a definição do sucesso, e agora Deus me levou para uma outra estação, eu tenho que estar de bem com aquilo. Você tocou num ponto, assim, só para fechar, se você não perder, fica no pause. Então, o ponto da estação, eu acho que o mais importante é todo ministro buscar o sorriso do rosto do Senhor e não do povo. Né? Então, assim, se ele quer que eu faça isso e é isso que agrada, eu tenho que estar bem com isso. Né? E não necessariamente atender a demanda e a expectativa dos demais. Você falou de uma palavra, expectativa. Pode ser também problema do líder, ou é problema do povo, ou do povo e do líder? Porque assim... Eu acho que pode ser do povo, pode ser do líder e pode ser dos dois. Você entendeu? Então, assim, muitas vezes eu coloco para o povo e de uma forma subliminar, até inconsciente, eu preparo o povo, né? E manipulo, né? Pode ser uma dissimulação, pode ser algo escondido que eu nem sei. Mas assim, eu faço com que o povo acredite numa coisa que eu não sou. E às vezes eu me coloco numa situação que eu não sou aquilo ali. Então volto à pergunta, expectativa, problema do povo, problema do líder, problema dos dois, o que é? Eu acho que sempre dos dois, porque assim, se eu estou passando a expectativa errada, e eles se deixaram alimentar, eu contribuí em não calibrar. Né? Então, assim, eu lembro no início do meu ministério, eu vi vários pastores dizer, cara, você se expõe muito. Porque eu sempre dava exemplo de como Deus me corrigiu, me confrontou, e os caras falavam assim, você vai perder sua autoridade. Porque o conceito era que para eu ter autoridade, eu tenho que ser quase perfeito. Eu dizia, cara, vocês acham que o povo é besta de achar que vocês são perfeitos? A gente sabe que não existe isso, basta alguém conviver com vocês nos bastidores para ver limitações. Então eu dizia assim, cara, o tempo vai mostrar. Né? Então assim, eu percebi à medida que o tempo passava, que isso não apenas gerou respeito da equipe que trabalhava comigo, mas que inspirava o povo. Aliás, teve um dia que eu fiquei mal, porque o irmão da igreja chegou, pastor, olha, eu vou dizer uma coisa,
para o senhor, se Deus usa alguém como você, ele vai usar eu. Aquele usa como você, eu me senti mal. Eu falei, cara, me esculhambou, né? Eu falei, eu acho que talvez eu tenha me exposto até demais. Mas assim, a gente não inspira pessoas fingindo ser quem não é, né? Mas mostrando para elas que gente como a gente pode ser usado por Deus, pode estar em constante crescimento, né? Eu gosto de quando Paulo, falando da perfeição, ele diz, não que eu tenha alcançado. O cara era um gigante, mas falou, eu não cheguei lá, mas esquecendo o que fica para trás, eu continuo prosseguindo. Então, a gente tem que estar sempre crescendo, mas sempre mostrando que ainda não chegou lá. Paulo fazia questão de dizer que não chegou lá, eu não quero deixar ninguém perto de mim acreditar que eu cheguei. E acho que a melhor forma de eu não deixar eles acreditar que eu cheguei é eu sendo honesto a respeito disso. Existe um limite de se expor? Eu creio que sim. Porque tem pastores que confundem isso. Eles vomitam frustrações deles, eles contam problemas que deveriam ser tratados a nível de discipulado, pastoreamento e mentoramento, que não é para todo mundo. Então, eu acho que o nível de exposição pública ele tem que ser sempre meio genérico. Se vitimizar, às vezes, muita usar gente faz aquela... isso. E às vezes até protestar contra o próprio povo deles, né? Tipo, olha, como vocês estão me tratando. Eu acho que não era disso a ênfase de Paulo, né? Quando ele está falando ali de uma honestidade, de uma transparência, é simplesmente você admitir, olha, eu não brilho o tempo todo. Isso não quer dizer que a gente não brilha nunca. Tem hora que a gente vai vir com o rosto brilhando mesmo, o negócio vai ser poderoso, mas assim, a gente não pode vender a imagem de que nós somos isso o tempo todo, né? Outro dia alguém falou, pastor, Deus falou com você sobre isso? Eu falei, não. Ele, como não? Eu falei, como não o quê? Você acha que todo dia a gente fala de tudo? Eu falei, tem horas que a gente tem experiência surpreendente de ouvir Deus, mas tem horas, eu falei, cara, esse negócio eu estou orando e eu vou tomar decisões de acordo com os princípios. Eu não tenho uma palavra de Deus, né? E falei para ele, e não estou com expectativa mais de Deus, porque se até hoje orando... Então, eu acho que assim... Você também não pode ir para o outro extremo, né? Esse equilíbrio, né? De também Deus nunca faz, Deus nunca fala, mas assim... não é uma frase que eu sempre ouvi do meu pastor, eu gosto, não é por causa de nós, é apesar de nós, mostra que não tem a ver com merecimento, não tem a ver com mérito, não tem a ver com perfeição e tem graça. Mas isso também só não poderia ser um negócio de, então a gente não dedica, ele faz sozinho. Eu acho que o equilíbrio é sempre um desafio, Costa. Ótimo, deixa eu puxar um assunto aqui. Você comentou que líderes, né? Lógico que não generalizou, né? Mas muitos líderes não estão preparados para as crises. Não. Eu acho que a gente fantasia, a começar de mim e muitos outros ministérios que eu aconselho ao longo do tempo, a gente acha que se Deus chamou, vai ser tudo fácil e tranquilo. Paulo diz, eu acho que é 1 Coríntios 16, 9, eu vou até conferir, ele diz assim, uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. Mas ele diz assim, e há muitos adversários. Aí, cara, eu li esse texto e disse, mas peraí, Paulo, a porta é de Deus? E tem adversário? Tem. A gente criou uma fantasia de que se Deus abrir a porta não tem problema depois dela. E a gente tem que estar preparado. Agora, qual é o ponto? Não é se Deus abriu não tem problema, se Deus abriu, não importa o problema que venha, o mesmo Deus que abriu vai me ajudar a enfrentar. Só que eu acho que a gente cria uma fantasia. Tem aqueles que vivem sempre a expectativa do pior, sem nenhuma intervenção de Deus, mas aqueles que fantasiam assim, cara, eu não vou ter problema, tá enganado. A conta chega cedo, porque cedo ou tarde. Lidar com gente, lidar conosco mesmo já não é fácil. Lidar com gente também não é fácil. O próprio Jesus, tem uma hora que olha para os discípulos e diz, até quando vos sofrerei? Eu penso que Jesus, que era Jesus, consegui olhar para aqueles 12 e dizer, seus cabeção, por quanto tempo mais eu tenho que aguentar vocês? Imagina nós. Então, assim, não é apenas a questão das circunstâncias, né? É você lidar com diferenças, com relacionamentos, né? Então, assim, o líder vai descobrir limitação de pressa e creio que Deus quer que descubra para se deixar ser trabalhado e crescer. Deixa eu puxar um assunto aqui que você falou e a minha pergunta vai ser, será que o galo precisa cantar? Eu acho que o galo canta quando a gente insiste em não querer enxergar, né? A Bíblia fala de duas coisas que eu acho que são dois níveis distintos. Um é o autoexame. E a gente pratica pouco isso, né? O cristianismo de muitos séculos atrás,
eles paravam muito para ter aquele tempo de se recolher, se avaliar, se analisar. E isso é bíblico, porque Paulo fala disso na ceia, né? Examine-se o homem assim mesmo. A gente tem que estar sempre examinando. Agora, existe algo mais profundo que o autoexame, que eu brinco, é o exame do alto. É a oração do Salmo 139. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Porque tem coisas que só a gente tentando vasculhar sozinho, a gente não enxerga, né? Então, eu acho que tem horas que, se a gente estiver procurando olhar o coração, ouvir Deus, nem sempre esse despertador, que é o galo que a gente falou, precisa cantar. Mas quando a gente insiste em não querer... Jesus está dizendo, olha, ele quer mostrar que tinha limitação e fraqueza ali. O Pedro quer dizer, eu não, isso pode até ser a realidade dos outros. Então, eu acho que quando a gente entra nesse nível de teimosia, aí as crises são maiores. Eu já experimentei muito isso no início do ministério. Me identifico muito com o Pedro. Você falou uma coisa interessante, né? Assim, que Jesus, no particular, ele dá uma palavra. Olha, vai lá para João e diz assim, o que é que você está vendo, veja o que está acontecendo aqui. E no privado ele chega e confronta João, né? No particular. E no público ele fala bem de João. Como criar esse ambiente saudável dentro da igreja? Porque, mais uma vez, muito cuidado em generalizar. Mas por muito tempo a gente viveu esse momento onde se ia para um culto, se ia para uma conferência e saía pior. Entendeu? De tanto peso, de tanta... Mas também o oposto de achar que a vida é uma beleza, está tudo legal, né? Com relação a confrontar líder, com relação a tratamento de líder, qual é a sua opinião? Então, eu acho estranho que alguns pregadores, quando estão na frente de pessoas, eles são os gatinhos mansinhos, depois vão pregar contra essas pessoas que no pessoal não falaram nada, eles viram um leão. Eu não sei se é só falta de conhecimento, se existe um jogo por trás disso, se tem covardia. Então, assim, não quero me botar como juiz. Mas, biblicamente, o confronto público, ele é exceção, ele não é regra. Então, Jesus disse, seu irmão pecou contra você, vai você e ele sozinho. Resolveu? Ótimo, porque o propósito do confronto é resolver. Não resolveu, vem com testemunha. Não resolveu, leva para a igreja. Então, o aspecto público, ele é exceção. E aí o que acontece? A gente tem uma mentalidade que a turma está confundindo ser profeta com desculpa ser mal educado, antiético, né? Então, assim, toda vez que você bate generalizadamente, você está batendo até em quem você não sabe que está. Quando você bate de forma específica, você está desqualificando não só um irmão em Cristo, mas um outro ministro, e está na contramão do que nós falamos, porque está avaliando o cara por uma partida e não pelo campeonato todo. Então, assim, eu tenho uma dificuldade até com o conceito do que é o profético. Eu acho que correção, ela tem que ser a correção bíblica, pontual, situações como essa, tal. E nós já tivemos muitos eventos assim, onde, cara, parece que era um preletor atacando o outro, e no final das contas, cara, ninguém presta. E você pensa, e daqui a pouco sou eu que estou falando de mim, né? Eu não consigo ver como isso contribua para bem nenhum, né? Eu acho que você pode atacar o errado ensinando o que é certo. A gente estava falando sobre isso antes, né? Então, assim, eu não preciso bater no que é negativo. Se eu exalto o positivo, eu já estou denunciando o que é negativo. Mas eu acho que tem esse elemento do que é a abordagem individual e a social, né? A multidão não sabia daquele problema de João Batista e não precisava saber. Ele sabia de um ministério que foi poderoso e Jesus ratificou isso, né? Então, assim, eu também não vejo um jogo de psicologia, já que eles gostam de João Batista, para eles eu falo bem, não é isso, né? Eles não sabem da crise e não precisam saber. Então, eu particularmente acho que a gente tem que ter um ambiente de confronto na igreja, que é muito mais o discipulado do que só o púlpito. Outro dia alguém falou, aquela igreja não tem confronto. Eu falei, bom, talvez não tenha no púlpito. Eles têm discipulado 1 a 1. Você na sua igreja não tem. Então, você tem que, talvez, bater no púlpito e encorajar no púlpito, né? Eu acho que, salvo exceção, confronto ele é muito mais pessoal do que público. Mas o encorajamento é necessário, a gente vê isso na Bíblia, né? Então, outro dia um cara falou, não, o que eu gosto de você é que você aperta os parafusos, você bate. Outro dia um cara falando para mim, ele falou, eu acho que é um equilibrado. Eu falei, não, meu amigo, o equilíbrio não está numa pessoa.
O equilíbrio está na soma, né? Você pode dizer o mesmo que eu, tem colegas nossos, amigos mesmo, não é nem só colegas. Se a gente juntar da briga doutrinária e pesada, mas o equilíbrio está na soma. Eu falei, você está usando a desculpa de que eu sou equilibrado porque eu sou parecido com você. Então você identifica comigo porque a gente pensa parecido, mas o equilíbrio não está numa pessoa. Agora, falei para ele, por princípio, eu tento limitar minhas correções na palavra em aspectos que são assim, doutrinários, pontuais de comportamento, que é o que está lá. Agora, eu não consigo me lembrar de uma vez que eu tenha vindo a público para falar do comportamento de alguém, né? Então, assim, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Agora, Paulo diz que alguns que insistem no pecado têm que ser repreendidos publicamente, mas é exceção e não regra. Então, eu acho que não é só escolher o discurso positivo ou negativo, a gente trata as duas coisas, mas em âmbitos diferentes. Deixa eu puxar aqui um assunto que a gente comentou e eu achei importante, né, tocar que muitas vezes nós não estamos preparados para enfrentar as crises, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Será que não falta no líder essa questão do plano se eu ficar doente? Se alguém da minha equipe trair, se eu tiver um desafio familiar, se eu cair, se eu tiver problema financeiro, não falta esse se? Eu acho que falta, porque é o que nós falamos de Pedro. Ah, não, os outros vão ter problema, eu não, né? Então, assim, eu vejo desde crises de falta de planejamento, por exemplo, tem muito pastor que acredita que você planejar uma previdência, uma aposentadoria é falta de fé, né? Mas eu vejo um Deus revelando a José que o tempo da vaca gorda não é para você consumir tudo, é para guardar para a hora da dificuldade. É o Deus que dá a sabedoria e a revelação, mas se você usa, não tem fé, né? Então, assim, alguns espiritualistas, eles não se preparam. Eu tenho meio que um estilo de vida que é mais ou menos o seguinte: espere o melhor e se prepare para o pior. Né? Eu estou sempre acreditando para o melhor, mas eu estou pronto para qualquer situação, porque assim, por que não pode acontecer comigo, com você? Por que a equipe de muita gente tem problemas, a nossa não vai ter? Né? Mas não é nem só isso, eu acredito que é uma mentalidade que ela é praticamente negacionista. Não, se eu creio, não tenho problema. A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Você só vence porque tem problema. Então, esse lugar de fé não é não ter problema, é vencer problema. Eu acho que é a própria definição do que você falou antes, do que é vitória, né? Então, por exemplo, a gente tem mitos, falei um dia desses num vídeo sobre isso. O crente que dizima não vai ser roubado. Quem foi que disse isso? Jesus, falando para os discípulos dele, disse: junta tesouro no céu, porque aqui os ladrão mina e rouba. Ele não está dizendo que não ia ser. Eu acho que de vez em quando essas coisas até lembram a gente que a gente não pode se dedicar só a isso. Mas a gente foi criando mitos e aos poucos nós vamos desenvolvendo essa ideia assim: eu não vou ter problema. E no ministério não é diferente, né? A gente vai achando, poxa, eu estou me dedicando a Deus, Ele vai abençoar o que eu faço, ninguém vai ser ingrato, ninguém vai ser contra mim. Grande engano. Nós vamos ter que lidar com essas coisas e vamos crescer no meio delas. Um dia eu, lendo Isaías, e já li Isaías várias vezes, Isaías 53, e me deparei com uma palavra sobre Jesus: homem experimentado na dor. Jesus, homem o profeta fala experimentado na dor. E aí é um contraditório, muitas vezes, para o ambiente que a gente tem hoje de igreja. Sim, É como se o evangelho de Jesus roubasse, tirasse todos os problemas, o evangelho de Jesus roubasse, não é roubasse não, né? Sequestrasse o problema embora e você não tem mais nada. Né? Bom, vamos juntar assim, isso, Hebreus 5, que diz que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Puxa, são declarações que a gente não pode negar que existe Cristo. Eu acho que também não podemos ir para o outro extremo de dizer que é só sofrimento. Lógico. Mas nem dizer... Eu acabei de lançar um livro pela Mundo Cristão intitulado Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Ele só transforma em alegria porque tem tristeza, gente. Ótimo. Né? A Bíblia não diz que a gente vai viver só de alegria. Mas, graças a Deus, também não vamos viver só de tristeza. Né? Então, assim,
eu acho que a gente precisa parar de fantasiar, não vai ter problema com eu posso me preparar e superar os problemas. Aí é diferente. Mas eu acho que eu posso ter um discurso de fé que não é negacionista em relação ao problema, à dor e à dificuldade, mas que me ajuda a superar. Ok, como ver a humanidade no sobrenatural de Deus? Eu acho que o sobrenatural de Deus, ele é até importante para mostrar que a gente não resolve tudo sozinho. Eu acho que mesmo quando o sobrenatural tem operação, ainda é para evidenciar a nossa limitação. Então, assim, cara, quantas vezes você viveu isso no ministério? Nós estamos diante de um dilema, uma situação a ser resolvida, e, cara, depois de quebrar a cabeça, discutir com os pastores, com a equipe de governo, né? A gente diz, gente, vamos orar, vamos jejuar, nós não sabemos como lidar com isso. E, de repente, Deus traz uma luz. Né? E quando a gente obedece aquele comando, as coisas se desdobram, tem resultados sobrenaturais. Num momento como esse, eu digo justamente porque a gente não sabe, não pode achar que sabe, é que a gente tem que depender de Deus nesse nível. Eu só vejo como problema quando alguns que viveram algumas intervenções começam a achar que por causa disso são melhores que outros. Como se não fosse a dependência da graça, o socorro do homem. Eu acho que o propósito da intervenção de Deus é justamente dizer, não ande sozinho, vocês precisam de mim. Mas alguns começam a dizer, não, eu tenho Deus mais do que os outros, sou melhor do que outro. E esse é um problema, né? É um problema porque Deus resiste ao soberbo. Quando a gente começa a ir... Eu conheci muitos ministérios que explodiram no sobrenatural. E depois eles começam a minguar e definhar com o tempo. Você diz, cara, o que aconteceu? Soberba, quase sempre, né? Então eu acho que a resposta ao sobrenatural tem que ser, eu preciso de Deus cada vez mais, eu tenho que depender de Deus cada vez mais, justamente porque eu sou falho. Então a ideia de falha, eu acho que ela não precisa puxar a gente para baixo, ela pode puxar a gente para cima, para mais perto de Deus, independência, sendo transformado, mas a gente tem que lembrar, porque se não lembrar disso, não vão quebrar a cara no ministério. Luciano, tem gente assistindo a gente teve pessoas na família, eles mesmos saíram vitoriosos e estão dando glória a Deus por isso, mas tem pessoas que perderam pessoas. Uma palavra para esses dois grupos. Bom, o próprio Paulo diz em Filipenses 4:11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O evangelho moderno, ele tem pregado uma alegria que é circunstancial. Então, para Deus me deixar feliz, Ele vai fazendo tudo que eu quero, que daí eu fico feliz. E essa não é a realidade bíblica. Quando Paulo diz, eu aprendi, primeiro contentamento é algo que aprende. Não é automático, só me converti, está lá. Não, você aprende. Né? E aí ele diz, eu aprendi em toda e qualquer situação. Ele diz, tanto na escassez como na abundância. Então, peraí, Paulo, você tinha abundância? Com certeza. Mas também tinha escassez? Sim. Era só escassez? Não, porque vinha provisão. Uma provisão era permanente, a ponto de nunca mais ter problema? Não, depois ia precisar de outra provisão. Né? Então, eu acho que enxergar essas duas coisas traz equilíbrio. Quando a Bíblia diz, chorai com os que choram, alegrem-se com os que se alegram, é porque nós vamos ter os dois cenários. Tem hora que é um, tem hora que é outro, tem hora que os dois acontecem parecido. No ano passado, Kelly e eu tivemos a alegria de entrar na adolescência. Né? Agora nós somos avós, temos uma netinha de 7 meses. Mas deu uma diferença mais ou menos de uns 10 dias do nascimento da nossa neta e a Kelly perdeu o pai. Né? Meu sogro faleceu. Então assim, a gente chorou e riu por motivos distintos num período muito próximo. Né? E assim, o choro de um não roubou a alegria de outro, e a alegria de um não roubou a tristeza do outro. Eu perdi no ano passado, e não foi só pelo Covid, 2 dos 3 homens de Deus que botaram a mão na minha cabeça e me ordenaram ao ministério, que foi Miguel Piper e o Francisco que eu citei, os 2 partiram para a glória no mesmo ano. Né? Pelo menos outros 2 profetas que abençoaram muito a nossa igreja, esses 2 foram pelo Covid, eles partiram no ano passado e um no começo desse ano. Né? Então, assim, eram pessoas que a gente via o sobrenatural, o mover, a manifestação de Deus. Eu não posso apontar o dedo para alguém e dizer, esse cara não cria. Pô, ele inspirava a nossa fé, ele vivia isso tudo. Eu prefiro simplesmente, né, ficar naquela equação mais simples. A gente não tem resposta para tudo. E quando não tem, não adianta inventar. Eu acho que o que é mais importante nós estamos perdendo, mais do que viver intervenções de Deus aqui, é a gente estar de olho na eternidade.
Então, Muito cara, bom. você olha os Isso. crentes do início, eles encaravam prisão, tortura, perseguição à morte, porque está dizendo, gente, mais importante do que isso é o que nos aguarda depois. Uau. Só que hoje nós invertemos, a gente dá tanta importância aqui, que se alguém vai estar com Cristo, a gente acha que ele perdeu e foi fraco. Uau, Né? Então, muito assim, bom. esse pensamento precisa mudar. Se Deus é o Deus que transforma o luto em alegria, como diz a Bíblia, ele só vai fazer isso também, porque nós vamos ter momentos de luto e dor. E outra, o luto tem que ser vivido. Tem crente que acha que é pecado, né? Tá ali chorando, sentindo a dor. É lógico que não precisa chorar para sempre, mas ele tem que se dar o direito. Eu vi um pregador uma vez brincar, talvez citando alguém, dizendo que Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo que ele seria ressuscitado, ele se reservou o direito de dar uma chorada antes, mesmo que a perda não era permanente. Particularmente, eu acho que isso mesmo é uma brincadeira, eu acho que Jesus chora essa dor da humanidade que um dia será resolvido. A Bíblia diz em Apocalipse, já havia sido profetizado por Isaías, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, mas isso ainda não se concretizou. Né? Então, até que a gente chegue lá, a gente precisa viver consolo e forças em Deus que as circunstâncias não vão produzir. Então, minha palavra para esse que tem enfrentado dor, chore, né? E entenda que quando chegar o momento da superação, isso também não significa esquecer quem a gente perdeu, nem chorou, mas a vida continua. Eu vi pais que sofreram tanto a perda de um filho que esqueceram que os outros filhos também precisavam deles, né? Então, assim, a dor tem que ser vivida, o luto, o choro, mas o consolo também é importante que se manifeste. Mas meu pai dizia, né? Dê tempo ao tempo. Tem coisas que você não apressa, né? Então, assim, eu não espero que uma pessoa que enfrentou uma perda tenha que estar rindo no próximo culto, no próximo momento com Deus, mas a gente pode receber de Deus o consolo, isso sim, né? Ganhar forças e se levantar. Eu acho que se a gente passar por cima disso, nós vamos estar negando coisas que o próprio Deus estabeleceu. Por exemplo, você olha para o Adão, recém-criado por Deus no jardim, sem pecado, plena comunhão com Deus. E a Bíblia diz, Deus olhou para ele e disse, ele está só. O só não era só o sozinho, mas era uma solidão que provinha de estar sozinho em relação aos seus semelhantes. Ou seja, ele estava pleno espiritualmente, mas tinha outras necessidades. Deus também disse, vocês não comem dessa árvore, do resto pode comer. Não é porque estava pleno em Deus que não ia comer. E eu acho que a gente fantasia esse negócio, se eu estiver pleno em Deus, eu não preciso de mais nada. Gente, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos de alegrias que não são só as Precisamos de outro, pede ajuda. Precisamos do luto na hora da dor, precisamos de gente seja companheiro ou da gente sendo para os outros. E eu acho que a humanidade envolve isso tudo. Nunca esquecer que a maior fonte de alegria é Deus. É nele que a plenitude de alegria. Mas tem hora que Deus vai permitir que a gente viva alegrias naturais e tem gente que sem Deus vai tê-la. Né? Alguém que virou avô como eu, sendo crente ou não, ele vai ficar feliz. Né? Alguém que está se casando, né? Sendo temente a Deus ou não, vai ter aquele momento de alegria. Agora, eu acho que o que nós precisamos é ir além disso. Quando nos faltar essas coisas, nós temos algo maior. Gente, Luciano Subirá, meu amigo, muito obrigado a ter aberto a sua agenda, ter estado com a gente aqui esse tempo. Já fazia um tempo que a gente precisava estar junto. Muito obrigado. Eu tenho uma absoluta certeza que você foi enriquecido por esses 2 momentos aí com o Luciano Subirá. Que Deus abençoe sua vida. Algum recado, alguma coisa, Luciano? Só encorajar cada um dos meus irmãos. A gente não sabe quando termina essa crise. Alguns estão vivendo o impacto econômico, outros o próprio medo, o receio, né? Você conversa com gente no grupo de risco, é lógico que tem que ter cuidado, mas alguns estão vivendo mais do que o cuidado, estão vivendo medo. As crises se desdobram, né? Aqueles que perderam, como foi mencionado, familiares. Mas eu queria só lembrar a cada um que nunca, em 2000 anos de história de igreja, nunca a igreja emergiu mais fraca de uma crise. Ela sempre emergiu mais forte. Então, é um tempo da gente se voltar para o Senhor, entender que vai haver um cenário de colheita no pós-pandemia, já está começando agora, mas eu acho que depois mais ainda, e crer, né, que a despeito do que a gente enfrente,
né, que existe um horizonte melhor, não só na eternidade, mas a ser vivido aqui. Tem gente dizendo, pastor, eu perdi meu negócio. Eu falei, mas você construiu ele um dia, você pode construir de novo. Né? Tem hora que a gente esquece o poder e a capacidade de recuperação que o ser humano tem, o que dizer com Deus. Né? Então, você que está vivendo um momento de talvez ter retrocedido, né, em algumas áreas, seja paciente, mas só não retroceda na sua fé, no tempo com Deus, né, no preparo para ser cada vez mais útil e explore em meio à pandemia não só aquilo que você pode crescer, mas o que você pode repartir na vida de outros. Luciano, muito obrigado. Levo o nosso abraço, nosso carinho para a Kelly, toda a sua família. E mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida. Prazer e fico estar com feliz vocês. do presente de Deus que você é para a gente, como amigo e para a nação brasileira. E que Deus te abençoe ricamente também, né? Amém.